Oi, almas lúcidas, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho um tema aqui bastante complexo e bastante controverso para trazer aqui para a gente conversar hoje. O tema é equilíbrio e responsabilidade. Primeiro de tudo que eu quero trazer aqui é a lei, uma das primordiais que existem no universo, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, você pode fazer o que você bem entender. E a gente tem que entender que quando a gente toma uma decisão, quando a gente age de uma forma e não de outra, a gente está fazendo uma escolha. E essa escolha, ela traz consequências. E o que isso significa? Significa que não tem desculpa. Quando a gente faz uma escolha, a gente tem que arcar com o efeito que ela vai trazer, porque a gente está lidando com a lei da causa e efeito. E isso não tem como fugir, porque é uma lei universal. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem duas opções. Eu não sei se eu faço faculdade de engenharia ou de direito. Legal. Depois de muito pensar, eu decido que eu quero fazer engenharia. Quando você opta por a engenharia, você tomou essa decisão e você vai agir de acordo com aquilo que você agiu. Sendo a escolha certa ou não, você vai ter que arcar com as consequências daquilo, tanto as consequências positivas quanto as consequências negativas que vierem a partir disso. Então, eu queria trazer esse tema aqui para a gente poder falar também sobre as doenças, porque tem muitas pessoas que acreditam que quando elas estão com alguma doença ou quando elas estão com algum desequilíbrio, que elas devem ir em algum profissional, seja médico, seja terapeuta, seja psicólogo, e essa pessoa, que é esse profissional da área da saúde, vai resolver esse desequilíbrio para ela, ou que a pessoa vai curá-la. E, gente, isso não existe. Isso é uma pura ilusão. Por quê? Porque só nós podemos nos equilibrar, porque tudo começa em nós. Não tem nada no externo que vai fazer com que a gente mude algo que nós temos que fazer, porque a responsabilidade é nossa e a atitude é nossa, o comportamento é nosso. Então, as outras pessoas, elas podem nos ajudar, elas podem falar alguma coisa que starte algo em nós que fala assim, nossa, é verdade isso que essa pessoa está falando. Mas a gente tem que entender que as pessoas, elas são responsáveis pela melhora delas, pelo equilíbrio. Não é o terapeuta, não é o médico que vai curá-las, que vai equilibrá-las novamente. O que o terapeuta faz, por exemplo, eu trago aqui para a minha área de atuação, ele pode falar coisas que tragam essa lucidez, que tragam a expansão de consciência. Ele pode, com as técnicas que ele estudou para aquilo, ele pode te ajudar dando dicas, né, de como que você pode lidar com os seus corpos, mas ele não é responsável por algo que só você pode fazer. Ele também pode ali te dar um passe, pode fazer um procedimento apométrico, ele pode meditar com você, te fazer uma sessão de reiki, passar uma parte de limpeza energética, mas aquilo vai causar uma harmonização nos seus corpos. Isso não vai causar a cura, porque quem cura é Deus. E quem tem responsabilidade pelo equilíbrio, pela manutenção dessas boas energias é cada pessoa. Então cada pessoa é responsável, porque não existe você tomar banho hoje e ficar todo dia, você até morrer você não precisa mais tomar banho. Não existe isso. A gente tem que entender que é um processo. Não adianta você ir lá fazer uma sessão de reiki ou você fazer uma sessão de regressão e você já tá limpo para sempre. Não, é um processo que você vai passando e você vai limpando cada coisa. Então, não joguem a responsabilidade de nada que aconteça na vida de vocês na mão das pessoas. Não coloquem a culpa em ninguém. Por quê?
Porque só nós mesmos somos responsáveis pela nossa própria vida. As outras pessoas, elas podem nos ajudar a enxergar coisas que a gente não está enxergando, mas elas não são responsáveis por curar ou por equilibrar algo que foi a própria pessoa que criou. Porque, como eu digo aqui sempre, nós criamos a nossa realidade, nós estamos lá. É uma escolha, não é uma opção. É uma escolha quando a gente pode focar em um pensamento positivo ao invés de um negativo. É uma escolha que nós fazemos. Não são eles que nos controlam, somos nós que controlamos esse corpo biológico. Quando nós estamos aqui cuidando dessa máquina, a gente tem que ter essa verificar que nós temos a possibilidade de comandar o nosso corpo, de comandar as nossas células, de dar o comando. Então, somente nós podemos fazer isso. Somente nós. As outras pessoas, tem pessoas que acham assim, só porque eu tenho dinheiro, só porque eu tenho muita grana que eu vou lá e essa pessoa vai resolver tudo pra mim, eu vou lá no centro espírita e vão tirar a desobsessão minha, ou só porque eu tenho muito dinheiro eu vou sair curado. E isso não existe, porque o processo de cura é um processo único, vai ser único para cada pessoa e depende de muitos fatores. A pessoa, ela precisa ter intenção, ela precisa ter fé, ela precisa querer acima de tudo. E ela tem que saber que ela tem que ter mudança de comportamentos, de atitudes, para que a doença não volte depois de algum tempo, para ela manter aquele equilíbrio. E quem faz a cura é somente Deus, não é ninguém que faça isso. Então esse foi mais um vídeo do Minuto Lucidez e eu espero que vocês possam ter entendido a reflexão que eu trouxe aqui hoje. Um grande abraço.